O Lavoura Arcaica é um filme brasileiro de 2001. Ele foi dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho e destoou muito das produções nacionais do período. Como é típico da classe artística de um país subdesenvolvido, o cinema brasileiro, nessa época, mais uma vez se voltava para a denúncia de questões sociais concretas que impactavam diretamente o cotidiano da população. Era o ano anterior à produção de Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, e era 2 anos depois de Notícias de uma Guerra Particular, da Kátia Lund e do João Moreira Salles. Os conflitos nos morros cariocas chamavam a atenção dos cineastas e pediam tentativas de análise e compreensão. Lavoura Arcaica é uma adaptação do livro de mesmo nome, de autoria do Raduan Nassar. É um filme e um livro que se distanciam de um realismo social tanto em forma quanto em conteúdo, na medida em que buscam uma representação lírica de conflitos humanos de origens ancestrais. A meu ver, o filme trabalha centralmente um conflito que poderia ser representado por oposições como indivíduo versus sociedade, natureza versus cultura, desejo versus lei. No filme a gente basicamente tem um protagonista, que é o André, que vive nessa realidade familiar provinciana, religiosa e ultraconservadora. Ali a lei é representada pelo pai, autoridade máxima, e não há espaço para desejos mundanos e carnais. Sob pena de violentos castigos físicos e emocionais, ele, o André, aprendeu a renunciar a seus impulsos mais naturais em favor de uma pureza de espírito e da manutenção da estrutura familiar patriarcal. E como se isso não fosse motivo suficiente para criar uma realidade de opressão sufocante, o André descobre em si um desejo incestuoso pela irmã Ana. E aqui entra em jogo a transgressão do tabu que muitos teóricos consideram a primeira interdição social dos impulsos dos indivíduos. E em torno desse conflito ancestral humano entre a lei e o desejo, constrói-se a dramaticidade central do filme. Fazendo jus ao livro de Raduan, que é escrito em prosa poética e recheado de figuras de linguagem, o diretor do filme salpica o filme todo de construções líricas audiovisuais. A montagem constrói metáforas, comparações e metonímias. E essas formações líricas audiovisualmente construídas costumam se aliar a construções líricas oriundas da prosa do livro, que são colocadas no filme em voz-over, na forma de narração feita pelo André. E eu podia imaginar, depois que o vinho tinha umedecido sua solenidade, a alegria nos olhos do meu pai. Mais certo, então, de que nem tudo em um navio se deteriora no porão. Eu decidi, então, analisar a construção poética de uma sequência específica do filme. É uma sequência curta, mas que estabelece múltiplas relações de significação entre as imagens e a narração do André, o que, a meu ver, constitui um objeto de análise bem desafiador. A sequência começa após André revelar para o irmão mais velho, o Pedro, que no passado se envolveu sexualmente com a irmã Ana. O Pedro fica completamente estarrecido e sem saber ao certo como reagir, e o André começa então uma narração. Era meu pai. Me ocorreu também que era talvez num exercício de paciência que ele se recolhia, consultando no escuro o texto dos mais velhos, a página nobre e ancestral. Mas na corrente do meu transe já não contava sua dor misturada ao respeito pela letra dos antigos. Eu tinha de gritar em furor que a minha loucura era mais sábia que a sabedoria do pai, que a minha enfermidade me era mais conforme que a saúde da família, que os meus remédios não foram jamais inscritos nos compêndios, mas que existia uma outra medicina, a minha, e que fora de mim eu não reconhecia qualquer ciência, e que era tudo só uma questão de perspectiva, e o que valia era o meu e só o meu ponto de vista, e que era um requinte de saciados, testar a virtude da paciência com a fonte de terceiros. E dizer tudo isso num acesso verbal, virando a mesa dos sermões num revertério, destruindo travas, ferrolhos e amarras, erguendo um outro equilíbrio e pondo força, subindo sempre em altura, retesando sobretudo meus músculos clandestinos, redescobrindo sem demora em mim todo o animal, cascos, mandíbulas e esporas, deixando que um sebo oleoso cobrisse minha escultura, enquanto eu cavalgasse fazendo minhas crinas voarem como se fossem plumas, amassando com minhas patas sagitárias o ventre mole deste mundo, consumindo nesse pasto um grão de trigo e uma gorda fatia de cólera embebida em vinho. Eu, o epilético, o possuído, o tomado, eu, o faminto, rolando na minha fala convulsa a alma de uma chama, um pano de Verônica e o espirro de tanta lama, misturando no caldo desse fluxo o nome salgado da irmã, o nome pervertido de Ana. Que tremores!
Quantos sóis! Que estertores! Como deu pra ver, o André, no tempo presente e em voz over, faz uma descrição lírica de uma cena hipotética de cólera que ele tem vontade de concretizar. Ele demonstra ali que quer se impor e mostrar pro irmão que pra ele não importa mais a lei e a tradição ancestral paterna, que as suas transgressões fazem muito mais sentido. Eu tinha de gritar em furor que a minha loucura era mais sábia que a sabedoria do pai. Que a minha enfermidade me era mais conforme que a saúde da família. E nessa descrição do que o André gostaria de dizer pro irmão, fica manifesto um vigor catártico muito potente. E esse vigor quase que animalesco justifica o primeiro corte de efeito poético da sequência. Um corte que aproxima essa potência satisfatória sentida pelo protagonista da satisfação sexual ilustrada pelo flashback, que toma conta da imagem. Pondo força, subindo sempre em altura, retesando sobretudo meus músculos clandestinos, redescobrindo sem demora em mim todo o animal, cascos, mandíbulas e esporas. O que a gente vê então é a Ana e o André iniciando uma cena de sexo. A gente vê pela primeira vez de forma manifesta, visualmente, a consumação do maior desejo do protagonista. O corte entre as cenas se dá justamente quando o caráter animalesco da cólera de André, descrita na voz over, pode ser associado ao ato sexual. Temos então dois tempos e espaços, um concreto e um hipotético, aproximados pela descrição do sentimento de vigor satisfatório que pode ser comum aos dois. Incendiar o mundo. Para além dessa associação dos caráteres emocionais das duas cenas, a meu ver um outro fator justifica essa escolha de montagem. O desejo incestuoso do André e a transgressão do tabu junto à irmã Ana são justamente os motivos que levam o André a querer se impor com toda a sua cólera frente ao Pedro nesse tempo presente. Fica implícito, portanto, talvez de forma mais sutil, algum grau de relação causal entre os dois tempos da narrativa que são aqui aproximados. A narração prossegue, e temos então os planos do arado. Planos capazes de representar, de forma metafórica, visual, a potência das duas cenas da narrativa que foram há pouco aproximadas. Nos planos do arado, constrói-se uma significação relativa à força do instrumento, à intensidade com a qual ele corta a terra, e esse mesmo vigor passa a representar o vigor da cólera de André, por um lado, e da sua satisfação sexual, por outro. É como se houvesse um duplo caráter metafórico ali contido. A forma como os planos foram gravados permite que haja uma movimentação rápida da imagem da Terra, captada pela câmera, que colabora também para essa construção lírica. Além dessa relação entre o conteúdo metafórico dos planos do arado e as outras duas cenas, esses planos também estabelecem uma relação denotativa entre seu conteúdo e o conteúdo denotativo da voz-over do André. Aqui eu uso o termo denotação me referindo àquilo que à primeira vista aprendemos da literalidade da imagem e do som e da palavra, e não aquilo que é metaforicamente representado. Ou seja, me refiro ao arado e às imagens construídas pela voz-over. Redescobrindo sem demora em mim todo o animal, cascos, mandíbulas e esporas, enquanto eu cavalgasse fazendo minhas crinas voarem como se fossem plumas, amassando com minhas patas sagitárias o ventre mole deste mundo, consumindo nesse pasto um grão de trigo e uma gorda fatia de cólera embebida em vinho, rolando na minha fala convulsa a alma de uma chama, um pano de Verônica e o espirro de tanta lama. Analisando a narração por essa ótica, vemos que a fala do André faz constantes menções a elementos pertencentes ao rural, à fazenda, ao animalesco. Essas imagens são em grande medida ilustradas, ainda que não ao pé da letra, pelo plano do arado, pois o arado pertence ao mesmo campo associativo que elas. Em especial a construção verbal das patas sagitárias amassando o ventre mole do mundo, estabelece com maior intensidade essa relação associativa, já que assim como o plano do arado, articula-se com a ideia de deformar a terra, e não por acaso é justamente nesse ponto da narração que vem o corte para o primeiro plano do arado. Ao final da narração, o André apresenta de forma manifesta o desejo incestuoso por Ana. Misturando no caldo desse fluxo o nome salgado da irmã, o nome pervertido de Ana. A montagem retoma então mais uma vez a cena de sexo entre Ana e André, como que para ilustrar a perversão a qual a narração faz referência. Que tremores! Quantos sóis! Que estertores! As últimas palavras do narrador na sequência conotam metaforicamente prazer e satisfação quando associadas ao plano do beijo incestuoso.
Corta-se então para outro plano que, assim como o do arado, só tem justificativa lírica e não narrativa. O sol representa de forma denotativa os sóis, dito pela voz-over, enquanto o plano como um todo, com toda a sua movimentação interna e intensidade de luz, articula-se metaforicamente com o prazer e a intensidade sexual do plano anterior. Por fim, para fechar a sequência, a gente tem um flashback para um momento ainda anterior, para a infância do André. Aqui, além da relação narrativa e temporal que essa cena estabelece com as outras, o diretor faz uma última construção metafórica ou comparativa na sequência. Aproxima então a satisfação amorosa do André, que até então estava associada ao vigor colérico presente na voz-over, a uma satisfação infantil, de caráter nada colérico. O prazer e a emoção de um André menino se jogando na palha representam agora a satisfação sexual. A serenidade e a inocência infantil dessa cena são aproximadas ao sexo incestuoso, produzindo um último efeito lírico. A gente pode perceber, então, como aqui nessa sequência a montagem não narrativa aproxima elementos visuais e sonoros para produzir significações que se interrelacionam pelas mais diferentes vias. Seja por articulações de conteúdo manifesto visual ou de conteúdo simbólico, a direção e a montagem conseguem produzir efeitos líricos que se somam aos já presentes na prosa poética de Raduan, contida na voz-over de André, e constituem assim uma certa unidade formal, discursiva à sequência. É como se aqui, assim como em diversos outros momentos do filme, se constituísse uma espécie de prosa poética audiovisual, que não somente ilustra a prosa de Raduan, como adiciona significados a ela. Eu, o faminto, rolando na minha fala convulsa a alma de uma chama, um pano de Verônica e o espirro de tanta lama, misturando no caldo desse fluxo o nome salgado da irmã, o nome pervertido de Ana. Que tremores, quantos sóis, que estertores,